Dando continuidade ao curso de Física e Estatística, no tópico 2 abordaremos o conceito de calor e sua relação com a temperatura, construindo assim uma das leis da termodinâmica. Então a gente começa a discussão desse vídeo pensando na definição do conceito de energia. Como todo conceito dentro da construção do conhecimento científico, o conceito de energia foi algo que foi sendo elaborado e complementado ao longo dos séculos. Então, é comum nos livros didáticos a gente, ao tentar definir o conceito de energia, associá-lo à capacidade de produzir trabalho. Então, nos livros da educação básica, você vai ver muito essa relação entre o conceito de energia com a capacidade de produzir trabalho, né? E também aparece, caminhando junto com a evolução do conceito de energia, a construção dessa lei de conservação. Então, você, cada vez que amplia o conceito de energia para incorporar mais um campo do conhecimento, você, paralelamente, constrói, amplia também a ideia de sua conservação. Então, os tipos de energia, os diferentes tipos de energia, eles vão sendo incorporados ao longo da evolução do conceito de energia, né, ao longo dos séculos, à sua lei de conservação. Então, é sobre isso que a gente vai falar. Então, no século XIX, novamente, né, a gente já falou em vários momentos que a ciência caminha junto com as necessidades da sociedade, né? E às vezes um pouco mais intensa essa relação, às vezes menos. Mas em particular no final da Idade Média, né? E o Renascimento, você vê um grande desenvolvimento científico em todas as frentes, né? Então, em particular, no século XVII, com a evolução das máquinas, né, e caminhando para a Revolução Industrial, você vê uma grande necessidade, né, um grande uso das máquinas térmicas para a produção de energia. Então, isso estava acontecendo e vai meio que sendo um pano de fundo para a evolução de toda a termodinâmica, né? Além disso, você, junto, paralelo, se quer dizer, a essa discussão em termos de engenharia, você tem uma discussão em termos de biologia, né? Uma discussão, uma busca pelo entendimento do funcionamento do corpo humano, né? Então, a gente tem um tratado de Laplace e Lavoisier do final do século XVIII, né, a respeito que busca uma relação, né, entre a fisiologia da respiração e não que busca, né, mas nele aparece uma relação entre a fisiologia da respiração e a termodinâmica, em particular com o conceito de calor, né? Então eles relacionam o oxigênio inspirado no processo respiratório com o calor perdido pelo corpo, né? Ainda nessa linha, a gente tem os trabalhos de Mayer do século XIX, né, relacionando a energia mecânica dos músculos no movimento com a energia química dos alimentos, né? E além disso, né, ainda no contexto de geração de energia em máquinas, né, a gente tem a pilha de volta relacionando eletricidade, obtendo eletricidade por meio de reações químicas. Então hoje a gente já entende essa noção moderna do conceito de conservação de energia, ela vai pegando todas essas diferentes formas de energia e as transformações de uma forma de energia em outra forma de energia, né? Isso a gente observa que vai ganhando uma intensidade maior essa noção de lei de conservação e, portanto, ampliando as diferentes formas de energia e construindo assim o conceito de energia, né? Ainda falando em termos das máquinas a vapor
com um pano de fundo todo esse cenário, a gente tem uma necessidade tecnológica de produção de energia utilizando as máquinas de vapor e, portanto, uma discussão a respeito do custo de geração dessa forma de energia, né? E aí, com essa necessidade da sociedade, surge uma necessidade de se encontrar um equivalente entre energia, equivalente mecânico da caloria. Se vocês lembrarem o que a gente discutiu nos vídeos do tópico 1, né, nesse período, ainda meados do século XIX, era muito forte a corrente de pensamento que associava os fenômenos térmicos, portanto, a transferência, o equilíbrio térmico entre corpos, com a teoria do calórico, né, como sendo um fluido. Então, essa noção desse equivalente térmico, ela já vai na direção de associar com o que a gente entende de energia e no cenário do que existia na época, com energia de movimento de corpos, que vai contra que na verdade é uma outra corrente de pensamento que vai ganhar muito mais força com o advento das equações de Maxwell, que resolve digamos assim, uma saia justa que existia na teoria que associava, relacionava o calor com o movimento dos corpos, para explicar como que o calor, né, a energia gerada pelo Sol chegava na Terra e, portanto, a teoria do calórico conseguia explicar melhor esse conceito. Quando você entende a existência das ondas eletromagnéticas, que, portanto, poderiam trazer essa forma de energia, esse impasse desaparece, né? E, portanto, a teoria que associa o calor com o movimento dos corpos, ela ganha mais força, né? E aí essa busca do equivalente mecânico da caloria, né, ela se insere nesse contexto aí científico, né? Então, ainda falando de energia, mas agora discutindo um pouco mais a ideia de conservação, o que se tinha em meados do século XVIII era o conceito de conservação da matéria, né? A gente viu no vídeo passado, né, com Black, que começa dentro do contexto da teoria do calórico a ideia da conservação de calor. Portanto, se o calor era um fluido, ele teria que se conservar, né? Então surge a ideia de conservação de calor no contexto da teoria do calórico. E aí, mais ou menos nessa época, um pouco depois, vem os estudos do Conde Rumford, né? O que ele utilizava para construir canhões, e ele observa que a teoria do calórico ela tinha problemas para explicar alguns resultados observados, alguns nos experimentos que ele fazia na construção dos canhões, né? E o principal dos resultados é que a teoria, o que ele observava ali, né? Eu vou escrever aqui um texto dele, né, do próprio Conde Rumford, que é o calor gerado por atrito nesses experimentos era ilimitado. Então o que ele observava ali, que esse calor podia ser tirado, digamos assim, né, dos corpos indefinidamente. E isso ia contra, né, a teoria do calórico, porque como a teoria do calórico entendia que existia essa substância que era o calórico, que era tirada de um corpo mais quente e levada para um corpo mais frio, ela deveria ser finita, porque ela é uma substância. Então, ela ia contra essa ideia de que você poderia ir tirando isso indefinidamente, né? Então, isso era um impasse que o Conde Rumford, apesar de ser um dos defensores da teoria do calórico, ele
percebeu que não havia como explicar esse comportamento dentro do contexto da teoria do calórico. E ele é um dos precursores da busca pelo equivalente mecânico do calórico. Vale salientar que nessa época a teoria do calórico, como eu já disse, ela era muito forte e tinha cientistas de renome que a embasavam, como Carnot e o próprio Kelvin. Então aqui eu coloco uma tabela que está numa das referências que eu cito no final do vídeo, né, que mostra como ao longo de, aqui eu coloco ao longo de um século, né, como o equivalente mecânico ele foi sendo, os experimentos, vários diferentes tipos de experimentos foram sendo propostos por diferentes cientistas para buscar esse equivalente mecânico entre Joule e o equivalente mecânico do calórico, né? E aqui eu falo aqui nessa tabela os anos, os autores, né? As referências onde você pode buscar isso, essas referências estão citadas numa das referências que eu coloco no final do vídeo, e o equivalente mecânico por eles encontrados, né? Então, em particular, a gente pode falar de Joule, que gastou praticamente 35 anos da sua vida propondo diferentes tipos de experimento para buscar o equivalente, encontrar de maneira precisa o equivalente mecânico da caloria. E aí o experimento histórico foi construído por volta de 1850 e aí a gente tem aí o valor por ele encontrado e o valor atualmente aceito, né, para o equivalente mecânico, né? Esse é o experimento. Aqui eu coloco alguns recursos que abordam esse experimento histórico. Ele um deles aqui é uma simulação, né, que apresenta ele. Então, portanto, o experimento aqui está descrito, né? Você tem aí, para o lado esquerdo aqui, né, onde tem essa massa M, você tem a energia potencial, né? Isso aqui é construído de forma que essa massa deva cair com velocidade constante no experimento idealizado, portanto, o único tipo de variação de energia mecânica que existe aí é a energia potencial, e isso é um sistema isolado termicamente, né? De forma que essa variação da energia mecânica movimenta as pás internamente dentro desse calorímetro, e o movimento dessas pás aquece o líquido dentro do recipiente, né? Eu vou iniciar aqui para vocês observarem. Então, você observa que a temperatura está subindo, enquanto a massa vai caindo. Aqui dá para você brincar com outras massas, eu não sei se isso, né? Eu não consigo aqui, tá? Mas a ideia é que a massa tem 150 gramas, e aí você tem a variação, né, da temperatura devido à queda dessa massa de uma certa altura, né? E com esse tipo de experimento, a relação que você tem aqui, essa relação que aparece mgh é igual a mc delta T. Então, de um lado você tem a variação da energia mecânica e do outro lado você tem a variação em termos de calorias, né? A quantidade de calor que entrou no sistema isolado termicamente. Então, quando você monta essa igualdade, você está dizendo, igualando, digamos assim, calor de um lado com unindo, né? Unificando a termodinâmica com a teoria térmica com a teoria mecânica, buscando assim a equivalência entre as unidades. E o segundo experimento que a gente faz, né, na verdade é um experimento que é uma simulação do FET Colorado, que também vai explorar essa ideia. O que acontece agora, né? Você vai incorporar dentro da lei de conservação da energia uma outra forma de energia, que é a energia que pode entrar no sistema por meio de fenômenos térmicos, né? E o FET ele explora
justamente essa ideia, né, ao apresentar aqui a energia. A gente coloca aqui o exemplo de sistemas, né? Então, o que, que a gente tem aqui? Eu tenho um sistema, se a gente quiser colocar os símbolos, né? As formas de energia que aparecem aqui. Eu tenho energia mecânica, que é nessa tabelinha que está à esquerda, né? Energia mecânica, energia elétrica, energia térmica, energia luminosa e energia química, né? Então, quando eu coloco a pessoa está bem alimentada, então eu tenho lá a energiazinha verde dela, né? E quando eu coloco ela para fazer uma atividade física, portanto, ela está gerando energia mecânica, né? Que vai ser utilizada, né? Para gerar energia elétrica, e essa energia elétrica vai ser utilizada para aquecer uma resistência e portanto, ser transformada, né, em energia térmica que aquece a água. Aqui o que a gente tem? A energia química que foi sendo transferida até chegar no final em energia térmica, acabou, né, digamos assim, foi utilizada e, portanto, você tem que alimentar novamente a pessoa para continuar o ciclo. E aí você vê as diferentes formas de transformação de energia desse sistema. Finalmente, a gente chega na primeira lei da termodinâmica, que diz o seguinte, né? Então, ao conseguir criar o equivalente mecânico da caloria, a gente entende, então, né, é o tiro de misericórdia, digamos assim, para a teoria do calórico, né? E aí a gente entende que os processos térmicos, na verdade, o que ocorre na busca do equilíbrio térmico, nada mais do que é uma transferência, o que ocorre é uma transferência da energia do corpo mais quente para o corpo mais frio, né? Então, portanto, o calor é essa energia sendo transferida do corpo mais quente para o corpo mais frio. Então, no fundo, a primeira lei da termodinâmica nada mais é, digamos assim, que a inclusão do calor como uma forma de energia, né? E é isso que essa lei vai dizer. Existe uma função de estado de um sistema termodinâmico denominada energia interna, cuja variação entre o estado inicial e o estado final é igual ao trabalho fornecido ao sistema entre os dois estados, mais o calor também fornecido ao sistema, né? Então é isso que está sendo colocado matematicamente aqui, né? Então é uma equação de estado, portanto ela depende, ela é uma diferencial que a gente diz exata. Ela não depende de caminho, ela depende só do estado final, por isso que é uma função de estado, do estado final e do estado inicial do sistema. Como você sai do estado inicial do sistema e chega até o estado final do sistema, aí é o que vai estar do lado direito da equação, né? Que são as diferenciais inexatas, né? Aqui tem um erro, né, de que, né, uma diferencial inexata do calor e uma diferencial inexata do trabalho. Esse sinal de mais ou menos, né, é para a gente tomar cuidado que você tenha realizado o trabalho realizado pelo sistema e o trabalho realizado no sistema. Então você tem que tomar cuidado aí, você tem que entender que isso nada mais é que uma lei de conservação e atentar para os sinais para ver se, na verdade, você está fazendo corretamente a lei de conservação do sistema, certo? Então, somente para encerrar isso, né, eu coloco uma frase de Poincaré de 1902, né, que não nos resta mais que um enunciado para o princípio da conservação de energia. Existe uma coisa que permanece constante. O entendimento de por que a energia ela tem esse comportamento de ser uma grandeza conservada, ele vai ser discutido em diferentes contextos, em particular quando a gente vai para o contexto da relatividade geral, não é o escopo desse curso aqui, né? Mas objetivamente a gente vê, né, ao longo dos séculos, que a gente está sempre incorporando novas formas de energia ao sistema, mas a ideia é que existe essa coisa, que é a energia, que se conserva nos sistemas físicos que a gente observa, pelo menos no que a gente sabe, né? A relatividade geral vai dar uma outra discussão a respeito dessa ideia da lei de conservação de energia, né? Mas no contexto que a gente está tratando aqui, que é da termodinâmica, né? E da mecânica clássica não relativística,
a gente ainda não falou de conservação da massa, não pôs a massa nesse balanço energético e não estudou sistemas com curvatura, né? Espaços curvos, que é o que a gente vai discutir dentro do contexto da relatividade geral. Aqui a gente tem a bibliografia, né, que são os 2 artigos que trazem essa discussão com mais detalhe, e o Kahlen, que vai trazer a discussão da termodinâmica no contexto das leis da termodinâmica, uma apresentação mais matemática dessa discussão.